Onde que Santa Faustina encontrou Jesus de novo? Na Santa Missa, de novo, né? Sempre, gente, sempre, é inacreditável. Se alguém tem dúvida sobre Jesus Eucarístico, leia o Diário de Santa Faustina. Olha o que aconteceu no tópico 512. Era dia de renovação de votos. A presença de Deus inundou a alma de Santa Faustina e durante a Santa Missa, lá estava o nosso Senhor. E o que Jesus disse para ela? Tu és a minha grande alegria. Teu amor e a tua humildade fazem com que eu abandone o trono celeste e me una contigo. O amor preenche o abismo que existe entre a minha grandeza e o teu nada. Gente, ele falou com todas as letras aqui. Ele abandona o trono celeste para se unir a uma pessoa. É Jesus Eucarístico aqui. É Jesus Eucarístico. Além de várias interpretações, né, que a pessoa poderia falar, mas também Jesus está perto de nós, mas ele escolheu o momento da Santa Missa em que ela comunga para aparecer e falar isso. Isso tem muito significado, porque Jesus muitas vezes aparece na cela de Santa Faustina, né, que a cela é o quartinho da irmã. Mas não, ele escolheu falar essas palavras na Santa Missa quando ela comunga. Eu abandono o trono celeste para me unir a ti. Isso não foi em vão, porque ele podia ter falado isso em outro momento, entendeu? Você percebe que tem outros momentos que a gente leu o diário em que Jesus aparece na cela de Santa Faustina, né, que é o quartinho dela. Ele podia ter falado naquele momento em que ela estava sozinha, mas não. Ele falou para ela num momento que era uma Santa Missa cheia de gente. Se unir a uma pessoa, ele está falando de Jesus Eucarístico aqui. Olha que coisa linda. Tópico 514. Jesus, fazei meu coração semelhante ao vosso, ou antes, transformai-o no vosso coração, para que eu saiba perceber as necessidades dos outros corações, especialmente dos que sofrem e estão tristes, que os raios da misericórdia descansem no meu coração. Agora, dos tópicos 515 a 520, a gente vai ter são tópicos muito interessantes. Então, Santa Faustina tinha visões, né? Ela tinha visões de Nossa Senhora, com Jesus, dos anjos. E como foi solicitado a Santa Faustina, não só para fazer propaganda da devoção à misericórdia de Deus, e o terço da Divina Misericórdia, né, a imagem, enfim, um dos alicerces da devoção que foi ensinada por Santa Faustina, que Jesus ensinou para ela nos ensinar e colocar no diário, é rezar não só pela conversão dos pecadores, mas também pelas almas do purgatório e pelos agonizantes. Então, quem já conhece Santa Faustina sabe que ela reza muito pelos agonizantes. Pela conversão dos pecadores, claro, pelas almas do purgatório e pelos agonizantes, que são as pessoas que estão indo para o último instante de sua vida, para que elas consigam ter o arrependimento e não ir para o inferno e se unir a Deus, nem que tenha que ter uma passagem pelo purgatório. Dito isso, Santa Faustina, ela teve visões, era uma santa muito específica. Por exemplo, outros santos não tiveram coisas muito extraordinárias e nem por isso teve menos valor aquilo. Santa Teresinha nunca viu Jesus. São João Paulo II, né? Então a maioria dos nossos santos, eles não têm uma vida tão extraordinária assim. Tanto é que isso era uma coisa que fazia muita fofoca, muito buchicho, muito comentário. E na época em que Santa Faustina estava indo atrás para divulgar a Divina Misericórdia e a imagem e a oração, o próprio convento, depois de muito estudo e aprovação daquela devoção, eles de propósito não colocavam o nome de Santa Faustina naquela devoção, como se a devoção tivesse surgido do nada, ou que talvez fosse uma devoção que ninguém conhecia, mas já era antiga,
para ninguém saber que Santa Faustina aparentemente tinha visões com Jesus. Ela era uma dessas santas, existem alguns santos e santas como São Padre Pio, que tinham visões extraordinárias. Isto não é a maioria, geralmente acontece com certos padres e freiras e de uma vida de extrema oração. Por que eu falo isso? Porque os próximos tópicos que eu vou colocar de Santa Faustina, vai ter gente achando que, então eu vou para tal vertente conversar com os mortos. Santa Faustina nunca cometeu necromancia. As visões que Deus permitiu a ela era para colocar tudo em oração, confissão de pecados, Jesus Eucarístico e sempre se unir cada vez mais forte à religião católica. E ela nunca foi atrás de nada. Jesus permitia que fosse até ela e mesmo para ela foi muito difícil, porque quando a gente chegar no tópico 520, eu vou mostrar que tem coisa que não é para qualquer um não. E até para uma santa é uma luta difícil. Imagina para nós, meras criaturas que andamos por aí, né, a gente nem trabalha tanto quanto ela em busca da nossa santidade. No tópico 515, Santa Faustina estava andando pelo jardim. Quando chegou ao cemitério que tinha ali, né, da região onde era o convento, ela estava rezando e aí ela meio que filosofando, jogou palavras ao vento para as almas que estavam ali enterradas, falando: sois muito felizes, não é verdade? E eu primeiro tenho que explicar o porquê dessa frase dela, porque é o jeito dela como freira ver a vida, não que nós católicos não devêssemos ver, mas para nós poderia causar estranhamento para alguns de nós, principalmente quando a gente não tem tanto contato com religiosos ou com a literatura católica, a gente não se aprofunda. Quando ela fala sois muito felizes, é porque a morte não é o fim. E uma pessoa que buscou a santidade e o amor a Deus, e buscou a Deus em todas as coisas, e louvá-lo e glorificá-lo, esperamos que esteja no céu. Esperamos, a gente acredita nisso, mas a gente não pode falar, com certeza está no céu. A gente tem que lutar pelo céu, né? A gente tem que ir atrás. Então, quando ela fala sois muito felizes, não é verdade? Ela está filosofando sobre, nossa, a morte não será o fim, será a passagem mais linda, que ela quer finalmente encontrar o Criador. Então você vê que é uma visão muito mais positiva da morte do que a nossa cultura ocidental e até a maioria das culturas e religiões tem. É uma visão muito bonita. E aí ela ouviu as seguintes palavras respondendo: só somos felizes na medida em que cumprimos a vontade de Deus. E em seguida, silêncio. E o que ela fez com esta resposta? Ela foi numa cartomante? Não. Ela virou espírita? Não. Ela foi contra o mandamento que tá na Bíblia e ela foi fazer necromancia, sessão espírita? Não. Ela filosofou dentro dela numa vida de muita oração, confissão dos pecados e Jesus Eucarístico. E digo mais, uma pessoa que está longe de Jesus Eucarístico não se meta com nada, porque não tem nem para começar, você não tem nem um canivete, quem dirá uma bazuca para lutar contra qualquer guerra que apareça espiritual. Ela não pediu, ela estava no momento de filosofar sobre a vida, ela não esperava uma resposta concreta. É que nem quando a gente olha para o céu e fala, nossa, o céu está lindo. Eu não espero que um passarinho venha no meu ombro e fale, é lindo mesmo, tenha um ótimo dia, tá aqui o seu café. Entendam que ela não estava, né, indo numa sessão espírita, nem nada do tipo. Só que ela já tinha aqui mais de 3, 4 anos de vida mística, em que ela, em alguns momentos, se sentia inspirada pelo Espírito Santo a certas coisas e ela não se assustava com certas coisas que surgiam. Uma mulher que fazia adoração eucarística toda quinta-feira, comungava no mínimo 2 vezes por semana, confessava no mínimo 1 vez por mês. Então, assim, né? Quando a pessoa chegar perto de Santa Faustina, a gente conversa. Eu falo isso porque tem gente que começa a pegar os exemplos errados dos santos, né? Padre Pio via Nossa Senhora. Tá, quando você começar a ver Nossa Senhora, a gente conversa sobre outras coisas. Ele conversava com o anjinho da guarda. Então, são casos extraordinários. Se não acontecia isso com Santa Teresinha, nem com São João Paulo II, por que um católico normal como eu acharia normal falar com mortos, ver coisas,
Gente, vão atrás de um belo padre exorcista para ser o diretor espiritual de vocês, tá? Se vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Porque assim, se eu não chego nem aos pés da Santa Teresinha de São João Paulo II, eu querer passar por cima de todo mundo e ter visões como Santa Faustina, tem alguma coisa errada comigo, tá? Então, se você vê alguma coisa, ouve alguma coisa, além de, claro, sempre ir no médico, né? Dar uma olhada no que tá acontecendo, vá atrás de um padre exorcista. Tem alguns até na internet, como o padre Reginaldo Manzotti. Vai atrás de uma orientação de um padre como o padre Reginaldo Manzotti. Ele não é, eu vou até corrigir uma informação, que eu saiba, ele não é exorcista, mas ele lida com muitas situações assim, com muita delicadeza. Que às vezes a gente não tem um padre exorcista, às vezes nem no nosso estado, né? Mas assim, o que eu quero dizer é, vocês que não, católico de verdade não pode querer uma vida super extraordinária e não faz nem o básico. Nem se confessa, tá indo no terreiro, tá indo na sessão espírita, nem vai na missa, nem se confessa e quer experimentar o extraordinário, sendo que experimentar o extraordinário é para pouquíssimos. E vocês vão ver no final desse episódio que não é necessariamente uma coisa boa. Eu não acho que é uma coisa boa. Não é boa no sentido assim, não é uma coisa que você deveria querer. É uma coisa que Padre Pio e Santa Faustina lidavam, aceitavam de bom grado e lutavam a batalha espiritual. Mas provavelmente eles queriam ter uma vida mais normal do que a gente possa imaginar. No tópico 516, no mesmo dia, quando Santa Faustina foi se deitar, uma alma veio visitá-la pedindo orações. Ela não veio atrás de vingança, ela não veio falar nada pra você, te dar um recado do além, porque a alma não veio pra fazer isso. Esta alma para Santa Faustina, uma baita santa que teve visões místicas durante toda a sua adolescência e vida adulta, que já estava acostumada, já falava com Jesus, olhava no rosto de Jesus, uma alma veio pedir orações, ou seja, veio pedir coisas que simplesmente confirmavam a doutrina católica, pedindo orações. Provavelmente porque era uma alma do purgatório e queria sair do purgatório. Existem relatos disso, geralmente para freiras, para religiosos que comungam 2 vezes ou todo dia. Pessoas que comungam 2 vezes por semana ou mais, pessoas que se confessam no mínimo 1 vez por mês, pessoas que fazem adoração eucarística e geralmente de ordens religiosas. Então não é a gente que vai no máximo no domingo na missa e confessa 3 vezes no ano. Não vamos nós esperar algo místico se a gente nem faz o básico, né? Então, só para deixar isso muito claro, que às vezes tem gente que não tem noção que a história dos santos, principalmente santos como São Padre Pio e Santa Faustina, são santos extraordinários. Não vai acontecer na nossa vida e a gente nem deveria querer esse tipo de coisa. A gente nem deveria buscar. A gente tem que aceitar a vontade de Deus, nos unir a Ele, mas assim, gente, sinceramente, eu nunca vi um santo místico, com uma vida extraordinária, que não fosse na missa quase todo dia, adoração eucarística pelo menos 1 vez por semana, confissão às vezes semanal. A gente tá muito longe disso. Não é para desanimar, mas é para ter bom senso. Católicos tenham bom senso. Católico que comete necromancia, que vai em terreiro, que vai em sessão espírita, que vai em cartomante. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vocês estão se confundindo muito com o que é a doutrina católica e o que é a vida desses santos. Inclusive, no tópico 516, Santa Faustina nem sabia quem era aquela alma, não reconheceu como alguém familiar e não tinha recado, gente, não tem recado de alma de morto. No caso de Santa Faustina, que falava tete a tete, face a face com Jesus, uma alma chegou e pediu oração. E o que ela fez? Ficou quieta e rezou. A alma logo sumiu e ela rezando pelas almas do purgatório e pelos agonizantes. Tópico 517. Ela foi visitar uma irmãzinha doente que já tinha 84 anos e, a princípio, uma mulher muito virtuosa. Então ela perguntou, certamente a irmã já está pronta para se apresentar diante do Senhor, não é mesmo? E sabe o que a irmã respondeu? Que ela estava uma vida inteira se preparando para essa última hora, mas a idade não dispensa a luta. Então você já começa a ver lá daquele primeiro tópico 515 que a gente citou.
A posição delas é que a morte não é o fim. A morte é o encontro com o nosso Criador, desde que nós tenhamos lutado bem a boa luta. Tópico 518. No dia de finados, ela foi ao cemitério, anoitecendo, já estava fechado. Entreabriu um pouco a porta e disse: se desejarem alguma coisa, almazinhas, de boa vontade eu as satisfarei, desde que a regra o permita. E sabe o que ela ouviu de resposta? Cumpra a vontade de Deus. Nós somos felizes na medida em que a cumprimos. Isto aqui é um tópico para a vida de uma santa que desde a adolescência vê Jesus. Então, ela se sentiu à vontade como numa vida extraordinária de santidade para falar, olha, você... E o que ela quis dizer com me peçam algo? Provavelmente ela esperava orações sem cessar, sacrifícios da parte dela para livrar as almas do purgatório. E isso não tem no espiritismo, não tem no terreiro, não é este o caminho para um católico, tá? Este conteúdo é para católicos e para católicos não se confundirem nas coisas. Que às vezes o católico, ele não tem noção do que é a própria doutrina do catolicismo. E olha a resposta, simplesmente cumpra a vontade de Deus. Isso falando para uma freira que se confessava os pecados com muita frequência, que fazia adoração eucarística, que no mínimo 2 vezes por semana comungava. Ela já tinha uma conduta maravilhosa, esplêndida, e tudo que eles queriam é que se cumprisse a vontade de Deus. Não tem recado, porque seu tio me mandou falar. Parem com isso. Tópico 519. À noite, essas almas vieram e me pediram orações. E o que Santa Faustina fez? Rezou muito por elas. Quando ainda à tarde a procissão voltava do cemitério, ela viu uma multidão de almas que iam junto com todo mundo para a capela, rezando junto conosco. E ela disse: rezei muito, já que eu tinha a permissão das minhas madres, da Madre Superiora, para fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer como bons católicos, que não teremos uma vida extraordinária mística como de Santa Faustina? Rezar pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores e pelos agonizantes. Não tem recado, não tem conversa. É só rezar, não precisa ir no terreiro, não precisa ir na sessão espírita, não é para fazer necromancia. Simplesmente tomar de exemplo e lembrar da importância de rezar pela conversão dos pecadores, pelos agonizantes e pelas almas do purgatório. E sabe por que a gente também não deveria ficar desejando uma vida muito extraordinária, mística? Deixa eu te contar o que aconteceu no tópico 520. Durante a noite, novamente veio me visitar uma alma que eu já tinha visto uma vez. Essa alma não me pediu orações. Guarde essa informação, pessoal. Mas me fazia censuras, dizendo que outrora eu fora muito vaidosa e orgulhosa. Disse o seguinte: agora estás assim intercedendo pelos outros, enquanto ainda tem alguns defeitos. Respondi então que eu era sim muito orgulhosa e vaidosa, mas já tinha me confessado e feito penitência pela minha tolice, confiando na bondade do meu Deus. Se agora caio algumas vezes, ainda que nas mínimas coisas, é involuntariamente e nunca de propósito. Contudo, a alma continuou a me censurar, dizendo: por que não queres reconhecer a minha grandeza? Todos me prestam honra pelos meus grandes feitos. Por que apenas tu não me dás glória? Então eu percebi que nessa figura estava Satanás. E eu disse: apenas a Deus é devida a glória. Afasta-te, Satanás. E imediatamente essa alma caiu num abismo terrível, inconcebível, indescritível. E eu disse a essa miserável alma que contaria isso a toda a igreja. Olha que relato interessante de Santa Faustina aqui.
Primeiro, Santa Faustina nunca fez necromancia, nunca procurou almas, né? Houve momentos da vida de Santa Faustina que até o Espírito Santo lhe deu compreensão que algumas almas lhe procurariam para pedir orações. Tudo dentro da fé católica. Isso para uma santa extraordinária. Ela, junto com São Padre Pio, Santa Catarina de Sena. Se nem Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Amada Teresa de Calcutá, São João Paulo II tiveram isso, é muita soberba, é muito orgulho um católico querer ter uma vida mística dessas. E olha que complicado. No tópico 520, ela vinha tendo uma experiência com almas, a princípio do purgatório, que simplesmente falavam, faça a vontade de Deus, reze por nós. Ela rezava, e nós somos católicos convidados a rezar sem ver, como diz a história de São Tomé, bem-aventurado quem não precisou ver para crer. Então, nós rezamos pelas almas do purgatório, que é uma grande caridade. Eu não preciso ver nada, eu rezo de bom grado. Eu não preciso de comunicação, não preciso de informação privilegiada, eu não preciso de delação premiada de alma nenhuma. Eu não preciso de nada. Eu não preciso do terreiro nem da sessão espírita. Eu não preciso de um tabuleiro Ouija. Eu não preciso de uma cartomante. Eu preciso de Jesus Eucarístico e oração. E ficar dentro da minha fé católica. Então, católicos, né? A princípio são católicos que consomem esse conteúdo, então é só para os grupo de católicos que está me ouvindo não se confundir nas suas intenções, tá? De boa intenção o inferno está cheio, mas isso vocês podem ver no Tratado do Purgatório e no Tratado do Inferno, que tem podcast desses livros. E veja só, Satanás se transvestiu da alma de algum falecido para enganar Santa Faustina e mandar um recado errado. Graças a Deus, Santa Faustina era uma mulher maravilhosa, que caminhava na santidade com o Espírito Santo e com muito discernimento e dons do Espírito Santo, ela percebeu, primeiro que ela nunca pediu recado nenhum de ninguém. Aí do nada vem julgando, ela sentiu no coração dela que havia algo errado ali. Mas não se enganem, muitos recados de Satanás não parecem ser tão ruins assim. Enganam e muito, tá bom? Enganam e muito. O que eu tenho de história para contar, enganam e muito. E enganam muitas pessoas, principalmente no espiritismo. Mas isso não é o tema do Diário de Santa Faustina. Santa Faustina imediatamente começou a notar que não havia Deus ali. Deus não estava naquela aparição. Aquela alma não estava pedindo oração de uma santa que tinha visões místicas. Estava ali tirando ela do caminho de Deus. E eu tenho cada história de cada recado que tem em sessão espírita que a pessoa acha que é lindo, maravilhoso e tira do caminho de Deus e tira da igreja e tira da confissão dos pecados. Mas enfim, continuamos. Ela logo percebeu, uma mulher de muita fé em Jesus Cristo, uma mulher que comunga muito, que adora muito Jesus Eucarístico e que se confessa com uma frequência que nos dá vergonha, né, se a gente contar a nossa. E esta mulher, inspirada pelo Espírito Santo, percebeu que havia algo errado ali. E ela teve forças para lutar essa batalha. Então, é interessante que o recado desse diário é: não busque desses tópicos aqui, não busque o que não é para você. Se junte a Jesus Eucarístico e reze pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório e pelos agonizantes. É só isso que nós precisamos. Não tente buscar uma vida mística, sendo que não existe nada maior do que Jesus Eucarístico no nosso mundo. Para que se inflar de orgulho e soberba e querer uma vida mais extraordinária do que de Santa Teresinha? Logo ela que em História de uma Alma te ensinou que no ordinário existe algo fantástico. Então, eu sempre gosto muito de ler, Santa Faustina tem muitos ensinamentos, mas eu tive que me alongar um pouco nesses tópicos, porque tem muito católico que não conhece direito a própria fé e é nessa hora que se engana. E me dá dó, porque eu vejo que Santa Faustina teve muito cuidado com as palavras. Mas, enfim, fica aqui estes tópicos até o 520.